Olá, nós estamos aqui no CREFIT 19 com mais um programa Profissão em Pauta. Esse programa vai abordar a queimadura com toda a sua diversidade e a multiprofissão. No nosso caso aqui teremos uma TO, doutora Aline, e uma fisioterapeuta, doutora Alana. Essa motivação é feita pela lei federal, a Lei 12.026 de 2019, que institui o dia 6 de junho como Dia Nacional de Prevenção e Combate a Acidentes por Queimaduras. Nós temos também a Lei Municipal 10.040 de 2017, que define junho como um mês de prevenção e tratamento com queimaduras, que é o Junho Laranja, que eu tive a oportunidade de ser autora enquanto vereadora. Quero agradecer muito a presença de vocês duas, a Aline Braz, a Alana Parreira. É um prazer o CREFIT poder contar com a experiência e a colaboração de vocês. Muito obrigada, é uma honra ter recebido esse convite, né, na pessoa da doutora Cristina, juntamente com todo o CREFIT 19. Então, muito obrigada por estar aqui nesse momento para a gente falar um pouco desse tema que é tão importante. Prazer é todo nosso, Alana. E a Aline Braz Vieira de Castro, terapeuta ocupacional, formada em 2006 pela PUC Goiás. Bem-vinda, Aline. É um prazer poder contar com você nesse programa. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho da terapia ocupacional junto ao atendimento do queimado, né? Que eu acho que é um assunto muito relevante, né? Que tem que ser tratado com seriedade mesmo. Então, agradeço muito o CREFIT 19 pela oportunidade. A Alana é formada pela ISEFEB UEG. Eu tive o prazer de ser professora da Alana em queimaduras. A Aline Braz é formada pela PUC Goiás, né, que agora está retomando o curso de formação em terapia ocupacional, né, Aline, que é uma boa notícia para a gente, né? Eu gostaria de partir já para o nosso tema específico, né? Como que vocês foram treinadas, qual a experiência em queimaduras, se vocês viveram isso na formação ou na pós-graduação, ou foi mesmo na experiência prática? Como que é o aprendizado de vocês em relação ao tema queimaduras? Eu fui uma privilegiada, né? Acho que fui treinada pela própria doutora Cristina. Então, dentro da graduação lá na ISEFEB, tive as disciplinas de queimaduras 1 e 2. E ali a gente começou, né, a introdução a esse assunto. Lá dentro da ISEFEB a gente teve a oportunidade de escrever juntas o projeto de criação da Liga Acadêmica de Queimaduras, que foi a primeira liga, né, da América Latina nesse assunto queimaduras. E quando eu formei, recebi o convite para ir para o pronto-socorro de queimaduras e lá fui treinada direto pelas mãos da autora do Tratado de Queimaduras, né? Então eu me sinto assim uma privilegiada. Hoje eu acho que eu tento repassar o máximo que eu aprendi, mas falo, né, vocês não aprenderam com a doutora Cristina. Então acho que nesse sentido, para mim foi um privilégio imenso. E aí logo, fiquei acho que uns 5 anos no pronto-socorro para queimaduras. Quando o GOL abriu em 2015, teve um processo seletivo, recrutando pessoas específicas para a unidade de queimados. E aí eu passei no processo seletivo de lá e fui ser fisioterapeuta da UTI queimados. Então ali eu fiquei mais uns 5 anos só na UTI queimados e depois fui para outras áreas dentro do GOL. Mas os meus primeiros anos ali foi na prática direta com o paciente queimado mesmo. Ah, que coisa boa, Alana, uma honra para mim ter sido sua professora, ter sido aí a pessoa que te deu as primeiras instruções e tenho certeza que hoje você está muito melhor do que eu. Isso eu não tenho a menor dúvida. Aline, e você? Como é que foi essa sua aproximação e seu aprendizado com a queimadura? Eu não tive, né, essa disciplina na graduação. Fui conhecer um paciente queimado em 2018, quando eu entrei no GOL. Foi a primeira vez que eu tive contato com a pessoa queimada, né? E eu aprendi, ainda aprendo, né, que eu estou engateando ainda nessa questão, né, da tratativa da pessoa, né?
da intervenção da terapia ocupacional, que eu sei que para muita gente é muito novo essa intervenção da terapia ocupacional junto à pessoa queimada, né? E eu tive professores assim excelentes durante a minha caminhada, e ainda tenho, né? Minha caminhada aí dentro do GOL. Então, eu aprendi com pessoas referência, né? Além da educação continuada que a gente tem lá no GOL, palestras que eu tive a oportunidade de ser palestrante algumas vezes, então isso foi me enriquecendo, questão de conhecimento, e é a partir daí que eu venho trabalhando com essas pessoas. Alana, e como que é essa rotina lá dentro? Como que essa vítima chega? Qual que é o papel da fisioterapia nessa chegada na emergência, nos cuidados iniciais com a vítima? Hoje no GOL a gente tem fisioterapia na emergência, então quando esse paciente chega, ele já recebe o atendimento fisioterapêutico ali, aquela primeira avaliação do quadro respiratório, o mapeamento de quais articulações foram comprometidas. Logo em seguida ele já é encaminhado para internação, então o paciente fica um pouco período ali na emergência. E nós temos a equipe de fisioterapia na internação, na UTI e no ambulatório. A equipe de terapia ocupacional hoje a gente não tem uma equipe exclusiva da unidade, né? Mas, por exemplo, a Aline hoje consegue prestar assistência lá, mas ela não fica exclusiva lá na unidade. Da equipe de fisio a gente ainda consegue manter um profissional exclusivo em cada setor. E na UTI, o paciente vai receber todo esse suporte de terapia intensiva mesmo, manejo de ventilação mecânica invasiva, não invasiva, esse incentivo da mobilização precoce. A partir do momento que o profissional observa a necessidade de confeccionar alguma órtese de posicionamento, aí já aciona a terapia ocupacional para prestar esse atendimento em conjunto ali na confecção dessas órteses. Às vezes é um dispositivo para posicionar esse paciente melhor no leito. Recebendo alta da UTI, ele recebe atendimento lá na enfermaria também. Hoje dentro do GOL a gente tem a oportunidade de ter um ginásio de exercícios, então lá a gente tem espaldar, espelho para trabalhar a imagem corporal, né? A bandagem elástica, bola, bastão, cicloergômetro. O cicloergômetro, por exemplo, a gente consegue levar para o leito para fazer atividade com o paciente que não consegue ir até lá no ginásio de exercícios. Quando esse paciente recebe alta, ele tem atendimento no ambulatório. E lá no ambulatório a gente tem a parceria com a UVG, que fornece a malha compressiva gratuitamente para os pacientes queimados, e a gente fica nesse período de amadurecimento da cicatriz acompanhando. Então esse paciente retorna várias vezes ainda no ambulatório para a gente acompanhar a evolução da cicatriz. Tem a fisioterapeuta que fica fixa lá no ambulatório, prestando essa assistência nesse momento de pós-alta. Aline, para vocês, porque a TO muitas pessoas estranham quando fala terapeuta ocupacional trabalhando com queimaduras. Como que é a sua rotina? Esclarece a importância e o seu trabalho, o que ele resulta de diferença para essa vítima. Como a equipe da terapia ocupacional é bem reduzida no hospital, então a demanda chega até mim, né? Pelos aplicativos de comunicação da AGI, né? Então, assim que eu recebo a demanda, eu me encaminho até o paciente. Depois da avaliação, vejo o que está comprometido, questão de funcionalidade. Qual foi a articulação cometida, o que ele está conseguindo fazer, o que não está conseguindo, né? Então a gente lança a mão de adaptações para colher, para escova de dente, escova de cabelo, as órteses que a gente confecciona para evitar a retração cicatricial, para evitar a perda da função, né? Então a gente lança a mão de todos esses dispositivos com o intuito de prevenção. Tudo bem que a gente também faz as intervenções corretivas, vamos dizer assim, né? As órteses confeccionadas, a gente vai ter que pedir para o paciente retornar mais vezes ao ambulatório para a gente seriar essas órteses, para ganho de amplitude de movimento, para que esse paciente seja devolvido à sociedade
fazendo pelo menos as atividades básicas de vida diária. E essas órteses você confecciona dentro do serviço, você treina a pessoa, a família para manusear. Sim. E ela consegue com facilidade, tem resistência, como que é? Porque a queimadura, a cicatrização se dá pelo encontro de bordas, certo, né? Então a retração aí é uma realidade. É uma realidade. Como você lança a mão dentro do treinamento para convencer a pessoa de usar? Porque o mais fácil é ela tirar, vou fazer uma coisinha, tirar e esquecer, né, Ali? A pessoa queimada, ela já vê, por exemplo, a gente confecciona uma órtese, naquele momento a órtese encaixou, né, perfeitamente, porque é moldada nela, né? Só vai caber nela, só vai encaixar nela. Então, uma semana posterior que ela volta pra gente, a órtese já não encaixa, ela já não está conseguindo mais fazer o que ela fazia uma semana antes, questão de funcionalidade. A órtese não encaixa mais e a dor dela está muito maior. Ou seja, piora. Piora. Então, a gente, né, orienta, mostra os benefícios. Ela mesma está vendo que está regredindo, né? Então, a gente também conscientiza muito os responsáveis, os parceiros, as parceiras, da importância da continuidade das orientações em casa. É uma coisa que é fundamental dizer, porque os pacientes falam muito, né? Eu não posso tirar para dormir. É uma coisa que tem que ficar clara, que a cicatriz não dorme, não come, ela não vai ao banheiro, ela funciona 24 horas porque o corpo está tentando solucionar aquele problema. E você tem que se opor a ela, né? De maneira ativa ou de maneira estática, que seriam as órteses, né? Eu tenho algumas fotos aqui para exemplificar, para ficar mais fácil visualmente falando. Nós temos uma órtese aqui para posicionamento de punho, né? E colocamos uma escova de dente na própria órtese, para que o paciente consiga fazer, mesmo em ambiente hospitalar, continue fazendo as suas atividades de vida diária do mais independente possível, né? Logo após, é um paciente com uma adaptação de talher, queimadura de mão grave, mesmo fazendo uso de curativos ainda, ele está conseguindo se alimentar fazendo uso das adaptações, né, de talher. E também temos as órteses mesmo, né, com material de termoplástico, que eu prefiro usar, né, o material de termoplástico, porque pode ser higienizado, é leve e não esquenta, né. Então temos aí uma imagem de um colar cervical para uma paciente que teve uma queimadura de pescoço grave, né? Então fizemos de termoplástico e envolvemos a órtese com uma espuma apropriada, também lavável, também que pode ser higienizado. Logo depois, uma mão de uma criança, um pré-adolescente, né, vamos dizer assim, de 13 anos, vítima de choque elétrico, com sequelas gravíssimas de amplitude de movimento, perda de função, né, das mãos, porque, por exemplo, o quinto dedo das duas mãos já estava evoluindo com contraturas. Então, a gente teve que fazer uma coisa bem específica ali, porque ele não acompanhava a amplitude de movimentos dos demais dedos. Então, tivemos que fazer um recorte na órtese para poder encaixar na mão dele, né? E logo depois foi uma paciente vítima de escaldadura, água quente, está com uma retração cicatricial importante entre primeiro e segundo dedo. Fizemos uma órtese também específica para esse local. Por último, né, é um jovem, né, com idade produtiva aí a todo vapor, machucou quando estava trabalhando. Eletricista, né? E ele estava em cima do poste, levou um choque, estava com limitação de movimento importante em cotovelo, punho e dedos. Então foi uma órtese bem extensa. Eu não conseguiria fazer uma órtese separada de extensão de cotovelo e posicionamento de punho. Então foi uma órtese
Única. Eu nunca tinha feito uma órtese tão grande. Então, são esses dispositivos que a terapia ocupacional lança a mão para ajudar essa pessoa a voltar aí para a sociedade e voltar a fazer as suas atividades o mais independente possível. Alana, você tinha falado da malha compressiva, né, que é fundamental, que a Organização das Voluntárias de Goiás faz essa doação para as pessoas carentes há muitos anos, né? Qual é a importância do uso, que acaba considerando também uma órtese, né? Como que é lidar com esse paciente com a malha? Qual que é o benefício da malha? Qual é o papel dela para esse paciente? Ao final do processo de cicatrização, o paciente vai ter um tecido. Se essa queimadura tiver sido mais superficial, uma queimadura de primeiro grau, por exemplo, eu vou ter uma pele regenerada próximo ao aspecto da pele que o paciente já tinha. Dependendo da profundidade dessa lesão, então se for uma lesão de segundo grau, uma lesão de terceiro grau, eu vou ter um tecido regenerado, então eu vou ter o fechamento ali da ferida, mas com características diferentes. E essa cicatriz, a tendência dela é ir ficando mais alta e junto com isso o paciente vai ter alteração de sensibilidade, então essa cicatriz pinica, ferroa, dói, né? É sensível ao tato, às vezes não vai produzir o sebo natural do nosso organismo, então ela pode ficar ressecada, ali onde crescia pelos pode ser que não cresça pelos mais, ali onde transpirava pode ser que não transpire mais, porque eu não vou ter as células, os anexos dérmicos que produziam isso. E eu gosto de usar uma metáfora para explicar para o paciente a importância da malha. Então eu falo para ele, quando eu tinha uma ferida, vários vasinhos sanguíneos foram criados, que é a neovascularização, para trazer o recurso que o seu corpo precisava para produzir pele e fechar a ferida. Fechou, esses vasinhos continuam ali e eles estão agora engordando a sua cicatriz. Então esse sangue que está ali tá fazendo a sua cicatriz crescer. E aí eu falo para eles assim, quando a gente come muito, a gente não engorda, a cicatriz da mesma forma, quando tem muito sangue nutrindo ela começa a crescer. E a gente precisa colocar essa cicatriz em regime. Como que a gente entra em regime? Eu diminuo a minha quantidade de alimento para emagrecer. A cicatriz também, eu preciso diminuir o fluxo sanguíneo dela para ela começar a regredir. A malha compressiva, ela vem com essa função, então. Ela é uma função física mesmo. Quando coloca a malha, ela vai comprimir aqueles vasos sanguíneos que estão ali. E a gente está falando de compressão a nível cutâneo. Não estou falando de comprimir vasos sanguíneos profundos. São aqueles vasos sanguíneos que vieram da neovascularização e fizeram essa cicatriz ficar alta e estão irrigando essa cicatriz. Essa oclusão vai gerar uma hipóxia ali naquela região que vai reduzir a produção de fibroblasto, vai reduzir a produção de colágeno e essa cicatriz vai começar a regredir. Então a função da malha é essa, é segurar mesmo, fazer essa oclusão mecânica para essa cicatriz começar a regredir. O ideal é não deixar ela nem crescer, né? É iniciar o uso dessa compressão mais precoce. A gente tem dias, né? Tipo, até 7 dias não vai formar cicatriz. Entre 7 e 14 dias a gente tem que ficar em observação. Mais de 21 dias, né? Levou mais de 21 dias para fechar, provavelmente vai fazer uma cicatriz. Então, o paciente que eu já tenho que ir introduzindo o assunto da malha compressiva com ele. E a sua analogia ela é muito fácil de compreender, né? E você, enquanto profissional, já está acompanhando aquela lesão aberta, né, com esse parâmetro dos dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias. A partir de 21 dias para fechar, realmente você vai precisar, né, de uma compressão mecânica. Então é uma analogia que traz para a compreensão. Quando a pessoa entende, né, a linha é mais fácil dela aceitar. Sim. Né? O sucesso do uso da malha está diretamente ligado ao engajamento do paciente. E para eu fazer esse paciente engajar, eu tenho que trabalhar a educação em saúde com ele. Eu tenho que ter um tempo ali para parar e explicar para ele
investir um tempo nesse processo de educação, explicar para ele o que é o processo que ele está vivendo, e aí o meu sucesso é muito maior do uso da malha. Porque no caso da criança, quando ela sabe explicar, ela porque se ela sente entendeu. autoridade. Isso. E ela aceita mais, né? E aí a hora que ele me pergunta assim, mas por que eu tenho que usar a malha para dormir? Falo, porque à noite, se você tira a malha, esse sangue volta para cá, e enquanto você está dormindo, a sua cicatriz está engordando. Então você tem que usar ela 24 horas, ela está de regime, você tem que fazer ela abaixar. E a cicatriz conta pra gente se o paciente está usando ou não. Se ele está usando, no retorno da consulta, você vê que ela tá mais plana, tá mais hidratada, e o próprio paciente, quando ele consegue fazer o uso adequado, aí ele fala, na hora que eu tiro a malha, ela começa a coçar, a minha cicatriz começa a coçar, ferroar, veste minha malha de novo, porque a hora que eu visto a malha, para todos esses sintomas, né? Se o paciente tentar te enganar, a cicatriz não vai deixar. A cicatriz não deixa. A cicatriz é fofoqueira. Ela é. Aline, e qual foi o paciente que mais te comoveu e que mais te desafiou nessa sua jornada de aprendizado? Né? Você é o que se diz, né? Trocou o pneu com o carro andando. Você foi aprendendo fazendo, né? As crianças queimadas, em geral, me comovem muito, ainda mais depois que me tornei mãe, né? Eu tenho contato diariamente com crianças, né? Então, elas me comovem diariamente. Então, não tem, assim, uma específica que eu consiga relatar que mais me comoveu, porque diariamente elas me comovem, né? E o que é mais comum a queimadura para criança? Doutora Cristina, eu já vi de tudo ali no hospital. É uma criança queimada com sopa quente. A mãe trabalhando dentro de casa, a mãe trabalha com cera quente, né? Depiladora. A mãozinha lá na cera quente, sabe? Então, assim, é o pai acendendo uma churrasqueira, né? E aí vem o fogo em cima da criança. Então, são vários casos que eu vejo diariamente. A casa é um perigo constante, né? Sim. Minha mãe falava que criança é igual leite. Você tá olhando, ele tá quietinho. Você virou as costas, ele derrama no fogão, Supita, né? Exatamente. E nessa sua experiência, o que mais te desafiou? O que mais te se mexeu com você enquanto profissional da terapia ocupacional? Tem uma específica, né, que mexeu muito comigo, que pelo desenho da queimadura a gente achou que fosse tentativa de feminicídio, né? Só que ela conta pra gente que foi tentativa de autoextermínio. O desenho da queimadura é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, na primeira internação dela, eu consegui atender, consegui chegar até ela. Queimadura de pescoço também. Já lancei mão do colar cervical, né? Feito com papelão ali, uma coisa rápida, né? Para usar logo, porque como a gente sabe, queimadura não dorme, não, né? Não descansa. Então eu fui tratada com muito desdenho por ela, porque até então a ADM dela, a amplitude de movimento do pescoço dela estava livre naquele momento. Então ela achou que não servia para ela, que ela não precisava, exatamente. Virei as costas, ela tirou. Acompanhar alguns dias e é o mesmo tratamento. Por fim, alta a pedido da paciente, ela foi embora porque ela pediu. Depois, alguns dias depois, ela volta ao ambulatório por demanda espontânea. Aí eu recebo um comunicado pedindo a presença da terapia ocupacional com urgência no ambulatório. Fiquei assustada, porque urgência, né, para terapia ocupacional, fiquei assustada. Na hora que eu entro pelo corredor do ambulatório, essa paciente estava gritando, falando que ia virar um monstro, porque ela estava toda retraída. Exatamente. Ela não conseguia mais fazer o fechamento da boca, não conseguia mais vedar os lábios. Então ela pedia, pelo amor de Deus, para eu fazer alguma coisa. E naquele momento
lancei mão novamente do papelão, que é uma coisa imediata. Um colar cervical muito fino para eu colocar, para eu ajudar ela a fechar a boca um pouquinho. Começar a entrar no espaço. Exatamente. Ela foi reinternada para fazer a liberação do pescoço, né? Sim. E aí o comportamento dela comigo, aí era outro, né? Só fazia curativo se eu estivesse presente, né? Só queria fazer exercício se fosse comigo. A Rita também acompanhou ela de perto. Então era eu e a Rita ali o ponto de seguro. Na dor. Na sequela. Sim. Ela me marcou muito. Ela me marcou muito porque foi muito assim. Eu fiquei muito assustada na hora que eu vi ela naquela situação. Quando eu a vi naquela situação. Pra você, Alana, quem é que mais te comoveu? Que sua carreira é longa, né? Assim, passou passou um mundo, né? Um filme. Com tantos pacientes, são tantos pacientes que nos marcam, né? Eu acho que os pacientes da pediatria são algo que toca muito a gente. Quando chegam mães também, então a gente já recebeu, por exemplo, mães que estavam amamentando e aí queimou a região da mama e não poderia amamentar mais. Eu acho que isso mexe muito comigo. Mas eu fiquei pensando em um paciente que mudou talvez a minha forma de atender ou me fez reforçar algo de positivo que eu já fazia. Ele foi vítima de um acidente aéreo, foi esses aviões fretados, sofreu um acidente, o avião caiu, todo mundo morreu no acidente, ele foi o único sobrevivente. E foi lá para o Gol. Os primeiros dias de tratamento ficou sedado, né, em coma induzido, e a gente sempre conversava. Eu tenho o costume, né, quando atendia na assistência, eu tinha o costume de chegar: oi, bom dia, meu nome é Alana, hoje é quinta-feira, dia tal, lá fora tá frio, ou tá chovendo, sempre faço essa orientação, você tá aqui na UTI do Gol, né, estamos tratando, você sofreu um acidente, e eu vou começar a mexer com você agora. Então eu tinha esse costume meu mesmo de fazer isso com cada um dos pacientes. Independente de estar sedado. Isso. Eu tinha esse roteirinho que eu fazia com todos eles. E aí quando ele acordou da sedação, ele reconheceu minha voz, assim, ele escutou, ele falou: eu lembro da sua voz e você falava isso pra mim. E eu tava tão apavorado sem saber o que estava acontecendo, mas quando você chegava e conversava, eu me acalmava. E ele contou muitos relatos, assim, da internação, do período que ele estava sedado. Foi um paciente grave, assim, queimadura pelo corpo todo, mas foi um sucesso, o tratamento dele, sobreviveu. Hoje ele tá super bem, casou, tem filhos, ainda é meu amigo lá no Instagram. Olha aí. Mas ele me tocou muito nesse sentido, de como a gente precisa entregar um atendimento humanizado, porque com o queimado você tá ali lidando com a dor, com a ansiedade, com o trauma. Então ele era um paciente que, por exemplo, ele, depois que tirou a sedação, ele tinha muito pesadelo com o acidente do avião caindo, então ele acordava gritando, aí a gente tinha que ir lá: calma, você tá na UTI, você tá num lugar seguro. Essa é a questão importante de destacar, né? A queimadura, ela não é uma doença, né? Ela não tem uma progressão, eu não tenho um diagnóstico, vou ter uma progressão. Eu tenho uma mudança brusca de realidade. Isso. Ele estava viajando de avião, indo, se deslocando, e a vida dele mudou, e só que a mente não entende, né? Não. Sua programação mental é outra, né? E aí você tá lá sedado, no caso dele, ele, apesar de não manifestar movimento corporal, a consciência dele estava ativa, e aí ele tá com um tubo na boca, né? Que ele não sabe que mangueira é essa aqui na minha boca, que é por onde ele estava respirando. Tá sentindo dor e não tá entendendo que dor é essa, o que aconteceu. Então quando a gente você vai movimentá-lo, né? E aí eu vou provocar mais dor nele. Então o fato dele me relatar tudo que ele escutava me fez repensar assim: acho que eu tô indo pelo caminho certo e eu tenho que repassar isso para outras pessoas, para ter esse tipo de conduta também com os pacientes, de chegar, se apresentar, falar como está o dia lá fora, o que está acontecendo, que dia é hoje, localizar esse paciente no tempo e espaço. E você não pode julgar
que estado que a pessoa tá, né? Se ela tá consciente ou inconsciente. Não sei se ele tá me ouvindo ou não. Não interessa. A abordagem, acho que você tá corretíssimo. E o maior desafio, assim, quem que te desafiou Eu acho que profissionalmente? o meu maior desafio foi junto com a senhora lá no pronto-socorro, né? Com uma paciente que veio de fora, né? Ela te procurou, ela veio pra gente em 2013 e foi uma paciente que eu nunca esqueci, né? Ela veio muito grave, bem semelhante com a paciente que a Aline relatou, né, com a retração torácica importante, uma deformidade importante. A gente acolheu muito ela aqui e começou então a fazer as cirurgias de reparação, mas foi uma paciente que acabou evoluindo a óbito. E eu acredito que ela mexeu com todos nós e até hoje, assim, às vezes eu tenho fotos do nosso arquivo, né, da cicatriz dela, mas são fotos que, por exemplo, eu não tenho coragem mesmo de colocar numa aula. São fotos fortes e são fotos que eu vejo, ainda me volta todo aquele período de tratamento dela e me gera uma comoção ainda. Acho que foi o meu maior desafio. E a pessoa jovem, né? Jovem. Uma mulher, e vem aí um reforço da Sociedade Brasileira de Queimaduras, que nós temos o privilégio de integrar com o tema, né, violência contra a mulher. De acordo com a sociedade, os dados dos estados, houve um aumento de tentativas de feminicídio usando algum meio de combustão, né, que é um meio cruel, insidioso, né, uma coisa é você dar um tiro numa pessoa, outra coisa é você botar fogo, né. Então a gente tá, aí você trouxe uma paciente que também me comove muito, né, e que é uma realidade dura para nós mulheres no Brasil. Alana, eu queria que você me dissesse do seu orgulho da profissão, de como você vê esse trabalho com a queimadura e deixar uma mensagem para o público, né, que está nos assistindo, quem está na graduação, quem já está na ativa aí enquanto profissional da fisioterapia. Eu sinto um orgulho imenso por toda a minha trajetória, por toda a história que eu construí. Eu penso que eu consegui contribuir de alguma forma. Compartilhando conhecimento ou entregando bons atendimentos. Isso me traz um sentimento de ter sido útil para a sociedade de alguma forma, ter conseguido devolver alguma pessoa para a sua família, para a sociedade. Então isso me traz, dentro dos meus valores, isso me traz um sentimento de muita gratidão por ter tido a oportunidade de ser útil de alguma forma para o mundo, né? Estou dando aí a minha parcela de contribuição e isso fortalece muito a minha fé. Como mensagem para quem está na graduação hoje, estudem, aproveitem esse momento da graduação para sugar dos professores todo o conhecimento que eles têm, todo o saber que eles têm para repassar. Tratem os professores com muito respeito e dediquem mesmo para aprender, que é o momento que você está ali na academia, é o momento que você tem que aprender e já ir moldando a sua postura de responsabilidade, de seriedade, de profissional comprometido. E para quem já está formado, o mercado da fisioterapia e da terapia ocupacional ganhou uma visibilidade enorme nos últimos anos. Eu acredito que da pandemia para cá, a parte de fisioterapia hospitalar, por exemplo, de reabilitação cardiopulmonar, ortopedia, para essa reabilitação pós-internação, a gente ganhou uma visibilidade muito grande. Então nós estamos num momento muito favorável. E os profissionais precisam se dedicar, entregar bons atendimentos, atender de forma engajada, entregar o seu melhor, dedicar para que a nossa profissão continue crescendo e se expandindo. Doutora Aline, e você tem orgulho como terapeuta ocupacional desse trabalho com a queimadura? E o que você falaria disso para quem está na graduação ou quem já é formado e pode se interessar pela área? Sim, tenho muito orgulho da minha profissão, de ser terapeuta ocupacional, né? Não imaginava lá em 2006, quando eu formei, de estar aqui hoje falando sobre queimadura, da minha atuação, né, com essa pessoa, com a pessoa queimada.
Eu tenho muito orgulho, muito mesmo, da minha trajetória, das pessoas que passaram por mim, eu tenho muito orgulho. E para o profissional que está já recém-formado e que está na graduação, é como a Lana falou, estudem, né? Estudem, porque vai fazer muita diferença lá na frente quando você for tratar aquele paciente, né? Vai fazer muita diferença. Um impacto que você vai acontecer na vida daquela pessoa vai ser assim um divisor de águas na vida delas. Então, e isso é impagável, assim, o sentimento de dever cumprido é uma coisa assim muito magnífica mesmo para a vida da gente. Doutora Aline, você trouxe uma palavra que é muito importante para mim, é impagável. E é impagável para mim por uma carreira, né, desde 91 aqui como profissional, trabalhando com queimaduras, é o Crefito 19 ser uma realidade. Hoje é uma realidade e é isso que a gente está aqui buscando fazer, sabe? Trazer os profissionais da terapia ocupacional e da fisioterapia para sentir esse orgulho que vocês duas trazem na fala, na experiência, e a sua palavra se encaixa perfeitamente. É impagável a satisfação de ver um Crefito autônomo funcionando para os profissionais, especialmente para nossa população, né? Olha, foi um prazer estar com vocês nesse programa que vai ficar salvo no YouTube. Espero que as pessoas possam aí fazer essa troca, né? Nos ouvindo. E venham participar com a gente do sindicato, do conselho, sejam políticas ativas, né, aí dentro da nossa sociedade. Nós precisamos mais vozes com mandato, com autoridade da terapia ocupacional e da fisioterapia. E eu quero me deixar à disposição também dos profissionais, novos profissionais da comunidade, para tirar dúvida, para conversar, para discutir caso, eu estou à disposição. Excelente, vai ficar o contato aí, doutora Aline. Pode ficar, sem problema. Foi uma honra estar aqui com vocês. Como a Aline disse também, lá quando eu formei em 2009, nem imaginava um dia a gente estar aqui fazendo esse trabalho tão maravilhoso. Parabéns, né, ao Crefito 19, eu acho que é uma vitória mesmo para as nossas classes, e fico à disposição também para tirar dúvidas, para conversar. É um assunto que eu adoro, que dediquei aí toda a minha carreira, e podem me procurar, estou sempre à disposição. Gente, essa foi mais uma edição do Profissão em Pauta, um programa do Crefito 19, e eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, participar do nosso site. Nós estamos aqui à sua inteira disposição.